Foi isso Mas aí. ontem no Maracanã, o ambiente, e aí falando um pouco do Corinthians, era um ambiente que assim a gente ouvia não só das pessoas do staff, mas pessoas da comissão técnica e até alguns atletas, que o time tinha feito uma boa data FIFA. Que os ajustes tinham sido feitos e tal, conversando com alguns integrantes da comissão técnica, me diziam que o Jesse Lingard teria 35 minutos, e aí acabou tendo um tempo inteiro, e que ele estava querendo muito e tal. Então, assim, o cenário do Corinthians era muito, muito positivo ontem antes do jogo. E aí toma um gol, toma o segundo no final do primeiro tempo, o moral do time foi lá embaixo. Tem a expulsão. Tem a expulsão, da maneira que foi, infantil, né? Não poderia acontecer aquilo, jogador profissional fazer aquilo, coisa de várzea. Inclusive eu vi isso de uma pessoa da comissão técnica. Pô, parece coisa de várzea, cara. Não pode, tem que ter o emocional, tem que estar com o emocional controlado. Até porque o Alan é um cara experiente. É um cara experiente, é um cara que já não vem assim, não é moleque, né? Não é que tá começando agora e tá, uau, tô no Corinthians e tal. Já defendeu camisas pesadas como a do Flamengo, a do Atlético Mineiro e tal. Então, assim, uma atitude que não foi muito bem vista internamente no Corinthians, né? O Corinthians tinha uma projeção muito boa para esse jogo. E o Lingard também era uma expectativa. Quem acompanha o trabalho dele nesses 30 dias que ele ficou de preparação, vira um cara 0 estrela, um cara que se doa muito para o time, chega cedo no CT, está fazendo os complementos, é um cara bastante humilde ao querer falar o português, se esforça apesar da dificuldade. Ontem mesmo eu fui falar com ele, já me apresentei e ele já veio metendo português. Cara, ali. Ele parece ser muito gente boa. É um cara muito legal. Ele parece ser mesmo. É um cara muito legal, um cara de sorriso fácil. Não é aquele cara carrancudo, aquele inglês carrancudo, sabe? Fechado. É um cara de sorriso muito fácil e é um cara que está querendo muito. Então, assim, tinha um ambiente, um entorno muito legal em volta dessa possível, dessa estreia que acabou acontecendo no segundo tempo. E os gols que ele errou um gol que é mérito total do Fábio, que é um monstro de goleiro. E assim, na avaliação da comissão técnica, não dá para colocar na conta, se o Lingard tivesse feito o gol, o Corinthians poderia melhorar no placar e tal, incendiar o jogo, aquela coisa toda. Entendem que é um processo de adaptação do jogador, que é natural, uma jogada ou outra, e não adianta, ele vai ter tempo de maturação dentro do time. Então, assim, foi muito positiva a estreia dele, no olhar e na avaliação da comissão técnica. O que não foi legal foi o jogo e o resultado, principalmente. E o passe pro chute do Lingard foi do Labiade ainda também. Foi Labiade, o Zacaria. Já tinha entrado contra o Coritiba e entrou ontem. Entrou ontem. Segunda partida só dele pelo Corinthians. E os dois andam juntos para cima e para baixo. É engraçado, assim, no aquecimento, em dupla. Ontem foi bacana que o time chegou no Maracanã, chegou até mais cedo do que o habitual. E o Lingard foi querer conhecer o gramado do Maracanã. Pô, Maracanã, cara. Maracanã, templo e tal. E aí o Zacaria foi logo em seguida. E eu não vi se ele foi lá tirar foto, fez foto, tirou foto. porque eu estava entrevistando o Dorival na hora. O Dorival chegou para aquela entrevista pré-jogo, que é na parte interna do Maracanã. Mas assim, tava com o celular na mão, fonezinho e tal, deve ter tirado uma foto e tal. E é um cara assim muito tranquilo, zero estrela. Tive no vestiário ontem tomando um cafezinho lá naquela gravação prévia. Não pede nada diferente, não tem tratamento diferente, é mais um ali no bando de loucos ali, e é um cara muito legal, gostei muito da postura dele, do semblante dele. Bom, agora a questão que está aqui, e aí já vou passar para vocês, para o Bruno Andrade também, envolve, claro, a permanência do Dorival por conta dessa questão. Eu sentia, não sei, aí o Hernan estava lá, acho que pode falar até melhor, mas na entrevista eu senti o Dorival assim muito abatido, muito mais do que nos jogos anteriores, porque agora já são 8 jogos sem vitória, e tem uma sequência aí que, bom, é internacional, em casa, depois já tem estreia na Libertadores e tem o Palmeiras. Essa é a sequência pela frente, Hernan. Vamos lá. O que está pegando hoje dentro do Corinthians, e é uma análise interna, e eu estou falando assim do futebol, né, de quem está no dia a dia do CT. O emocional está pegando. O emocional dos jogadores está pegando. Como eu falei, o trabalho foi desenvolvido. A frase que eu ouvi de uma fonte antes do jogo foi: o Dorival e os principais jogadores, as lideranças do Corinthians, tiveram uma análise muito positiva do que foi a data FIFA.
o Corinthians conseguiu nos treinos, e aí eu estou falando de treino, chegar naquele terço final e finalizar, só que chega no jogo, estava fazendo um jogo, na análise da comissão técnica, até os primeiros 15 minutos, um jogo igual com o Fluminense, toma o gol, o emocional vai para baixo. Aí pesa 8 jogos, aí pesa a pré-temporada que foi curta, já com um jogo grande do Paulista e eliminação, a final da Supercopa, que os caras ganharam, o calendário final ali da Copa do Brasil no dia 21, que foi o último jogo. Não teve férias, Não teve férias, então assim, tudo isso, na análise da comissão técnica, está pesando agora nos resultados. E os caras não conseguem. Uma coisa é você treinar no CT e tá lá, não tem ninguém, claro. não tem torcida, não tem pressão por resultado. O trabalho flui muito mais. Só que é uma preparação para o jogo. E ontem foi muito claro, na análise interna da comissão técnica e de alguns atletas, de que o emocional pega. O emocional no sentido de tipo assim, cara, a pressão vai ser grande se perder mais um jogo. E é o que está acontecendo. Na minha visão, é bem isso que o Hernan falou, do emocional. Você vê o semblante deles, assim, quando você toma o gol, até do Dorival, assim, é um pouco de opinião, mas vendo ali o jogo e tudo mais, mas é cada opinião com o que a gente está vendo. Um semblante de mais abatido. Um cara que antes era mais enérgico na beirada do campo, era um cara que gritava mais. Eu senti ele um pouco mais abatido, até o Hernan pode trazer mais detalhes. E tinha cobrança da diretoria por um time mais ofensivo. E aí o Hernan traz a informação que durante a data FIFA, os treinos do Corinthians estavam sendo mais efetivos, estava conseguindo treinar mais no último, acertar mais no último terço de campo, que era uma cobrança da diretoria por um time mais ofensivo. Então, se nos treinos durante a data FIFA estava conseguindo, é difícil você chegar no jogo, tomar o gol e já se abater emocionalmente. E outra, você vem de 7 jogos sem vencer. Sim. 7. Aí você pega o Fluminense no Maracanã e o Fluminense ganha de todo mundo. Aí estoura, né? Aí estoura. E aí pela frente é Internacional, Bruno Andrade é em casa, o Inter vinha de uma boa sequência. Ontem estava até perto da terceira vitória, mas o Calera empata, mas já é uma certa invencibilidade. E depois tem estreia na Libertadores e tem o Palmeiras pela frente, Bruno. Tem duas formas também de olhar essa questão do Corinthians, essa crise não só de resultados, mas também crise técnica, crise política. Tem um olhar político da situação, ou da política para a situação, e do olhar também do departamento de futebol para a situação. Eu tenho aqui uma apuração em andamento, o André Hernan também tem, a gente tem tentado aí nas últimas horas mais detalhes, mais pormenores, mas na visão política, e depois eu entro na visão do departamento de futebol, na visão política do Corinthians, o jogo contra o Inter é tratado de vida ou morte para o Dorival Júnior.